Oi, gente! Bem-vindos ao Escrevível. Faz tempo que a gente não aparece. Loucura total. Nada saiu como planejado, mas tudo saiu como planejado. Esse é um ótimo resumo do que aconteceu. Eu sou a Let's e esse foi o primeiro livro que eu tô escrevendo em coautoria e no geral também. Eu sou a Coral, eu já tenho um livro publicado, um outro que tá para sair, e em coautoria foi meu primeiro livro também. E aí a gente vai agora aproveitar, né, que acabou de fato o NaNoWriMo, o mês de novembro, né, o desafio. A gente vai contar um pouquinho assim melhor como é que foi passar por essa experiência, né? Pra quem não viu, a gente tem uma playlist mostrando todas as etapas do começo, né? Como que a gente planejou, como é que a gente gerou o plot, como é que a gente gerou os personagens, a gente registrou tudo nu e cru, o processo ali na íntegra. E aí depois o processo de escrita a gente até não conseguiu registrar tanto, porque a gente vai explicar mais pra frente o porquê. Deu tudo errado, sou merda! Mas deu tudo certo também, porque nós batemos a meta de 50.000 palavras em 29 dias. Não 30, mas 29 dias. Então, assim, vamos também honrar aí a nossa a nossa conquista. Mas Caralho! sim, mas sim, foi uma confusão, muita coisa deu errado antes de dar tudo certo. Mas a gente ainda está na metade do livro, então tem muita Sim. água pra rolar. Ainda tem mais coisa pra dar errado, né. Como que é as figurinhas? Tudo dando errado conforme planejado. Tudo perfeito. É, Só mas acho que a faltou um gente tempo erro. só faltou tempeiro. Seco, du, você é a vergonha da profissão. Vocês vão ter que ler o livro pra ter a referência. Quer dizer, a referência é o Jacan. Tem todo um contexto. Acho que vamos começar falando um pouquinho, assim, realmente de como que foi esse processo, principalmente pra você, Letícia, que, tipo, realmente é o seu primeiro livro, né. Como é que foi ver porque assim, só para constar, o nosso livro realmente a gente escreveu 50.000 palavras no período, mas ele tá mais ou menos na metade agora. Ele não foi finalizado, a gente ainda vai finalizar, mas assim, já deu para ter uma noção de como que é ver a história Uhum. criando corpo, criando vida, né. Como é que foi para ti esse processo, assim, de ver as coisas acontecendo? Cara, eu achei muito gostoso, assim, né, porque e ao mesmo tempo é muita coisa. Porque a gente imagina uma história geralzona, né, a gente imagina um plot lá, a gente pegou, fez toda aquela conversa, e foi mudando muita coisa durante o processo de escrita, e isso me desestabiliza muito. Não tô preparada pra mudar as coisas, então, aquele começo que a gente teve que mudar a Astra, que a gente teve que mudar a Otávia, tudo, todos na verdade, foi um pouco tipo, assim, bateu uma ansiedadezinha. Mas eu acho que ter você ali pra ajudar nessa parte, tipo, de respira, calma, é normal, vai acontecer em todos os seus livros, já deu um salve, sabe, porque eu acho que se eu tivesse sozinha, já teria morrido ali. Ou ia sair um livro muito merda. Uma Astra super, super triste. Muito tóxico. Enfim, eu acho que é legal, é diferente estar responsável pelas cenas e o que eu tô querendo explicar? Tipo, imaginar realmente escrever ali, de uma forma mais concisa, assim, todo o universo que a gente imagina, né. Porque a gente imaginou a vida inteira delas, mas a gente tinha que colocar, tipo, certos períodos no livro. E é louco, porque a gente sabe o que tá acontecendo, mas tem que deixar de uma forma que o leitor também entenda sem ter esse background que a gente tem, né. Então é muito difícil. Cara,
Apoiem escritores, leitores, apoiem escritores iniciantes, escritores independentes, não pirateiem esse tipo de livro, porque, cara, dá um puta trabalho. Principalmente quando eu tô trabalhando, né, eu tenho outros trabalhos pra fazer, então, tipo, é muito foda fazer um Conciliar malabarismo, tudo, né. conciliar tudo isso, então, tipo, não sei. Mas é muito massa, é muito gostoso, tipo, ver a história tomando forma ali, ficar imaginando os personagens e é meio que, tipo, você tá na pele de leitor lendo e falando, é que eu posso adicionar isso, sabe? Aqui eu posso colocar tal coisinha a mais, enfim. Mas eu gostei muito. Eu acho que até uma coisa que leva a gente a ser escritor é um pouco isso, né, tipo, a gente lê as histórias, tem as nossas próprias ideias e pensa assim, tipo: "Cara, eu queria ler um livro desse jeito". Uhum. Aí o que que você vai lá e escreve, entendeu. Eu crio o livro aberto no Word aqui, só pra adicionar tal coisa. É mais ou menos isso que acontece mesmo. Eu achei também, assim, mesmo sendo um livro, não sendo meu primeiro livro, no caso, eu achei, assim, muito legal essa coisa da gente escrever em coautoria, porque realmente, assim, foi uma coisa, muito você teve a facilidade de me ter junto Uhum, nos momentos de ansiedade, e eu tive a facilidade de ter você junto nos momentos de bloqueio, digamos assim, tipo: "Cara, uhum. eu meio que não sei agora pra onde andar". E aí você vinha com outra perspectiva e dava aquela, né, tipo porque às vezes a gente tem disso, a gente fica tão focado que a gente meio que para de enxergar as coisas, assim. Muito. E a questão de bloqueio, a Coral escreveu muito mais, gente, desse livro. Tanto pelo meu trabalho, por conta também, tipo, tinha horas que eu chegava pra escrever os capítulos, eu não fazia ideia do que colocar, cara, porque, tipo, eu não tinha noção, assim, do geral, sabe? E aí, lendo o que você escrevia, ficava mais fácil de encaixar nisso. Eu não sei de direcionar, que nem eu falei. É um mundo, é uma vida inteira ali que elas têm. E daí, tipo, selecionar realmente o que vai ser falado, o que é importante, o que não é importante. Pra mim, tinha que ser um filme, tá ligado? Bota tudo. Tô indo no banheiro, não, mentira. Mas essa questão de ter alguém ali junto é muito bom. Uhum. Eu acho até que a gente pode, puxar essa coisa, né, do que não deu certo Uhum, nesse nosso processo, né, que foi a gente se banhou, se lavou nas águas do equívoco, né, porque quando a gente começou, a gente achou que seria possível que cada uma escrevesse um capítulo por dia, em média, assim, uhum, falando por dia, porque a ideia é que eh a gente adotou cada uma das protagonistas, uhum. né, e aí a gente se sentiu responsável por elas, e a ideia era que cada uma fosse construir o ponto de vista daquela protagonista, e a gente achou que a gente ia conseguir fazer essa coisa mais alternada, né, tipo: "Ah, eu escrevo um capítulo da Otávia hoje, aí amanhã a Letícia vem e escreve o capítulo da Astra na sequência, aí depois eu de novo, aí depois ela de novo", e a gente achou que O a ritmo gente ia ser achou que ia ser insano, né? a gente jurou que ia dar certo. Mas, assim, a gente tanto que a intenção agora eu acho que é tentar testar essa dinâmica, Sem a mas pressão, né? mas naquele formato que a gente estava fazendo, de escrever todos os dias e conseguir bater uma meta em 30 dias, foi impossível, porque que nem a Letícia falou, ela tem o outro trabalho dela, o trabalho que paga as contas, né, tem filhos, eu tenho os filhos também, então assim, tipo, foi impossível, não deu certo essa dinâmica pra gente, e a gente até começou muito devagar por causa disso, porque além de tudo, mesmo quando a gente percebeu, né, que tinha essa esse delay de uma para outra, a gente não estava conseguindo incorporar tanto a personagem da outra, Uhum. porque, tipo, eu me apeguei na Otávia e pra mim era isso, e aí a Letícia ficou com a Astra e era aquilo, e tipo, E é e aí quando eu engraçado, falei desculpa, é engraçado porque quando você falava algumas coisas da Astra, e daí falava, eu vou colocar isso. Eu ficava, não. é, Não, não é assim que ela sim, pensaria. E a Otávio é a mesma coisa. exatamente. Exatamente, porque a gente construiu já os personagens com essa separação, né, Pois é. então ficou essa coisa muito limitada, assim, muito restrita, A e aí gente foi fez muito merda! difícil. É, não assim, Foi. para esse projeto realmente, assim, foi bem difícil de
reverter, assim, mas a gente conseguiu, né? Em algum momento eu assumi, eu falei, eu conversei com a Letícia, eu falei, cara, pra esse livro andar, se a gente Bater. quiser bater essa meta, a gente tem que escrever. E a gente não estava escrevendo, sabe? Tipo, tava muito, muito baixo. Inclusive, eu vou deixar em algum lugar a curvinha lá de palavras, né, de média que o NaNoWriMo projeta à medida que você vai atualizando ele. E, gente, nossa, no começo a curva tava aqui e a gente tava, tipo, descendo, sabe? Tava péssimo, foi horrível. E aí eu falei, cara, e principalmente porque a história tava muito viva na nossa cabeça, a gente tinha as ideias, era só questão mesmo de se organizar pra escrever elas. E eu falei, cara, eu vou ter que escrever meio que de qualquer jeito aqui, e aí você vai, sempre que você tiver um tempo, você vai lá, entra e adapta o ponto de vista da Astra. E, tipo, a gente assumiu que eu ia interpretar a Astra meio que do meu Como a jeito Otávia via. exatamente, eu falava pela perspectiva da Otávia, sabe? E algumas coisas a Letícia teve que entrar lá e corrigir, mudar, adicionar. Eu cheguei a deixar capítulos incompletos para ela preencher depois, e eu cheguei a pular capítulos. Inclusive a história parou agora num ponto que tem tipo 2 capítulos em branco, assim. Que era capítulos da Astra, que eu deixei em branco, escrevi um da Otávia, deixei em branco outro da Astra, escrevi da Otávia, e daí eu falei pra Letícia, eu falei, cara, agora eu vou parar, porque a gente tá dando margem pra muito furo no Muito. roteiro, e não que não seja reversível depois na revisão, mas Mais assim, cara, trabalho, né? vamos evitar, Aí, os últimos dias, né, do Nano, eu parei de escrever coisas novas, e que inclusive não é a proposta tanto do NaNoWriMo, né, que tipo, a ideia do NaNoWriMo é aquela coisa de você sentar e escrever fluido, revisar só depois, mas daí como a gente estava nessa dinâmica totalmente fora do padrão para um livro, eu comecei a revisar o livro nesse momento, sabe, quando eu vi que eu não conseguia mais incorporar a Astra, porque eram cenas muito Pessoais, não sei. determinantes pro arco dela, eu falei, cara, não, isso aqui tem que ser feito pela Letícia. Aí eu parei de escrever ali e voltei no começo do livro e já fui, não revisando exatamente, mas à medida que a gente foi escrevendo, a gente foi sentindo, né? Sim. O que estava faltando, o que precisava ter. Então eu fui meio que inserindo esses elementos e deu certo, assim, porque, tipo, quando eu comecei a fazer isso, faltavam umas 5.000 palavras, mais ou menos, pra gente bater a meta. E aí eu fui voltando lá nos capítulos e fui inserindo essas paradas, e a gente conseguiu bater as 50.000 palavras certinho, assim. Mas foi um sufoco, assim, o começo parecia que, cara, eu achei assim, tipo, não vamos conseguir, não vai ter como. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, a gente ficou bem defasada por um bom período, mas aí depois a gente se recuperou. Eu fiquei muito bloqueada também na cena hot. Ai, é verdade, teve disso. É muito difícil, gente, pelo amor de Deus. É difícil, é É muito difícil. difícil. A primeira cena que eu escrevi, eu acho até que a gente dificultou mais ainda, porque a gente quis fazer um livro com cena hot, mas não cenas explícitas. Uma coisa assim um pouquinho mais, Mais como é suave. que fala? Assim, com um linguajar, né, não muito vulgar e tudo Mas eu acho mais. que eu ia ficar A mais gente travada ainda com cena muito explícita. Cara, não, mas sabe que então, daí eu vou te dar a minha perspectiva. O primeiro livro hot que eu escrevi foi o A Bite Back. Aham. Tu leu? Sim. Tu sabe como é que é? Ele é 100% explícito. Ele nomeia tudo e diz onde é que as coisas estão naquele momento. Ai, cara, eu não sei. É mais fácil fazer isso, mas ao mesmo tempo, assim, eu ficava mais constrangida de estar escrevendo aquilo. Mas ao mesmo tempo era mais fácil, porque, tipo, mano, isso aqui tá aqui, isso aqui tá lá, entendeu? Tipo, é assim, Você tem que falar ficava muito. mais Ai, é claro. muito Era mais essa visual, vontade entendeu? de, tipo, explicar certinho onde tá a mão nesse momento e depois naquele momento. E daí parece que a pessoa tem 80 mãos no corpo da Teve outra. um momento, teve um momento que eu comecei a ler a cena e daí eu fiquei, mano, tem 3 braços aqui, tipo, da mesma pessoa, não tá funcionando. É muito difícil, gente. Sério. É Se você gosta de difícil, ler é hot, difícil. agradeça a escritora que você tá lendo, porque é foda. Teve disso mesmo.
Mas é aquilo, né? Sair da zona de conforto É, também, e foi a né? primeira, né? Nas próximas. E ficou boa sim. Vai ter que ler. Inclusive, foi uma cena que a gente quase brigou, né? Porque, cara, a Letícia levou eu não sei quantos dias pra Muito. escrever essa cena. E eu tava tipo, Vai! mano, eu quero ler, entendeu? Pelo amor de Deus. Aí Cara. chegou um momento que eu falei, cara, só me avisa quando estiver pronto. Porque se eu chegar lá e ele tiver pela metade, incompleto ainda, pra eu ficar subindo pelas paredes sem saber o que vai acontecer, eu vou ter que te matar, É que entendeu? tem um mood. Um dia eu peguei a playlist. A Corel tem uma playlist pra escrever hot, gente. Eu peguei a playlist, deitei aqui e fiquei escrevendo. Daí o Atlas acordou. Não sei o que, não sei o que lá, blá blá blá. Daí no dia seguinte não tinha playlist. Aí não tinha o. Mas foi tudo. E é legal, mas é legal falar disso justamente dessa coisa que o que deu certo, Uhum. né? Que tipo assim, a rotina de escrita, por mais que você, por exemplo, não tenha sentado pra escrever todos os dias, Uhum. você nessa coisa de se obrigar a escrever com mais frequência, você também já foi percebendo o que funcionava e o que não Sim. funcionava, né? Tipo, pra você, assim, tipo, em que Horários. momentos que era mais fácil. Eu acho que isso é importante também a gente falar, assim, que tipo, a rotina de escrita ela funciona de verdade. É bom você se esforçar um pouco pra criar Mesmo ela, sem porque sentir aquele inspiração. porque sai, as coisas saem à medida que você vai fazendo. Se você se dedicar a escrever, alguma coisa vai sair, né? Aí, se sair muito ruim, aí você volta depois, revisa, Caga tudo. escreve, apaga. Mentira, gente. A gente não escreveu 50.000 palavras. Tá só um monte de receita de miojo lá dentro. Brincadeira. Eu preciso dizer que teve capítulos que eu botei sim receita, tá? Mas é porque elas cozinham. Elas cozinham, mas eu quase pensei, eu falei, mano, se eu botar aqui, tipo, quantidades, a pessoa vai conseguir seguir como se fosse uma receita e fazer junto, sabe? Porque eu botei assim, tipo, misturou tal ingrediente com tal ingrediente com tal ingrediente. Falei, mano, só faltou botar 3 ovos, 100 gramas de trigo, 200 ml de leite. Canal de culinária aqui, gente. Inclusive, eu realmente penso, assim, esse eu acho que é a parte mais divertida de todas, assim, de você construir um mundo, né, um livro, é que, tipo, ele não se limita ao livro, àquela história. Tipo, cara, eu já fiquei imaginando em fazer um caderninho de receita delas, entendeu? Porque, tanto que isso foi uma coisa que a gente trabalhou bem tarde no livro em relação ao NaNoWriMo, assim. Que é essa coisa da comida, né, tipo, elas começaram com essa coisa muito da comida, mas o começo da Não tem história não nada. estava muito puxando pra isso, né. E aí quando eu voltei lá nos capítulos, né, anteriores e fui inserindo mais isso, assim, a gente, né, vai vendo, assim, que, cara, a coisa expande para além do livro, para fora daquilo. Eu falei: "Cara, nossa", eu contei para o Ricardo uma receita que a Otávia faz, e ele ficou tipo: "Quando é que a gente vai almoçar isso daí? Porque tem uma cara muito boa". E eu falei: "Cara", e eu tirei meio que do cu, sabe. Eu sei lá, eu só pensei o negócio mais aleatório possível. Eu falei: "Ela vai cozinhar assim". E eu fiquei tipo: "Nossa, que vontade de comer Vamos isso". testar. Vamos testar. Que massa, cara. Que mais que deu certo? Ah, olha, a gente no nosso Instagram, é uma coisa que a gente bate muito, né, uma tecla que a gente tá sempre batendo, que é a questão de fazer o planejamento do livro. E isso fez toda a diferença pra gente, né, principalmente porque a gente começou muito perdida e tudo mais. E principalmente porque quer dizer, principalmente porque a gente estava escrevendo em coautoria, né, a gente tinha que estar literalmente na mesma página, assim, tipo, entendendo pra onde que a história estava Mas o caminhando, né. planejamento foi tão bom que a gente percebeu o furo das 2 já, tipo, de cara, né. De cara, aham. Assim que a gente começou a Já escrever, deu pra né, tu sentir. já sentiu, eu falei: "Cara, a Astra não". Essa é a Planeja. parte, porque o planejamento às vezes assusta, né, porque a gente quer partir logo pra Uhum. ação, né, a gente quer essa parte boa do livro que a gente tá falando, né, tipo, de ver as coisas funcionando, de ver elas criando vida. Não, aquieta o cu, vai E aí muitas vai vezes planejar. é,
É isso mesmo, tipo, não, cara, você até pode dar uma brincada, assim, por exemplo, uma coisa que eu fiz muito nesse começo, assim, que eu estava esperando, digamos assim, a Letícia escrever, era escrever cenas futuras, porque, cara, minha cabeça estava Uhum. fervilhando, né, e eu continuava escrevendo para não perder a minha rotina de escrita, eu continuava escrevendo cenas que eu nem sei se elas vão ser inseridas no livro, porque, tipo, eram totalmente fora de contexto, mas que eu imaginava, eu: "Ah, vou escrever aqui, Vai vai virar um que". spin-off. É. E tipo assim, não é isso que a gente fala, tipo, não significa que você não possa escrever a sua história sem um planejamento, mas provavelmente vai acontecer esse tipo de coisa, tipo, talvez as coisas que você tá construindo, elas não vão fazer sentido em algum Uhum. momento, você vai ter que mesmo com planejamento isso acontece às vezes, né, mas ao mesmo tempo, eu imaginei essas cenas por causa do planejamento, porque eu já sabia pra onde a história Uhum. estava indo, então as chances de eu reutilizar, de eu reaproveitar esse material são grandes. Então, tipo, a parte boa do planejamento é essa, tipo, você sabe o que tem que acontecer na sua história, então você só mesmo que você não consiga trabalhar no que você tá agora, você consegue trabalhar lá na frente, daí depois você volta. A gente voltou várias vezes Exatamente. justamente por causa disso, né, tipo: "Cara, vamos voltar aqui, vamos refazer essa parte", Pensar porque melhor. e foi o planejamento que mostrou pra gente, então isso realmente deu muito certo, porque a gente fez um planejamento bem Ficou estruturado, assim, bem esse livro ficou linkado. bem. Tô Que pensando. mais que a gente Nossa. aprendeu com esse desafio? É engraçado que, tipo, que o livro tá parado, né. Aí toda vez que eu lembro dele, eu vejo as 2 na praia sentadas, tipo, como se elas estivessem em pause mesmo lá, Em pause. eternamente. Elas estão lá, tipo, Estão de como férias, fim de ano. olhando o mar. Tá esperando, né, tipo, eu imagino, assim, uma realidade paralela onde, tipo, elas estão vivendo de verdade, né, elas ficam tipo: "Nossa, o que aconteceu na nossa vida?", de repente deu uma estagnada, né, nada acontece, feijoada. Estamos só aqui, parada. Quanto tempo que é dia já? Tipo Toy Story, mas com personagem. A gente para de escrever eles. É. Ou elas estão revivendo o mesmo Sim. dia, né, tudo de novo, último capítulo, tudo de novo, tudo de novo. Mano, aquelas quieta o cu. Eu não posso falar nada, eu estava ontem mesmo um plot pra um livro novo. Ontem eu abri um doc e escrevi, tipo, 3 páginas, assim, do que eu Gente, é por isso que você tem que seguir a gente, vai sair muita coisa. vai, a gente só tá esperando alguém parar de escrever o nosso livro pra gente conseguir também ter umas 40 horas a mais aí no dia. Por favor, escritor que está controlando a minha história, Dá um pause. dá um pause aí, me coloca na beira da praia, pelo amor de Deus, nunca te pedi nada. E o que a gente vai fazer? Os próximos passos. A gente vai continuar escrevendo, né? Porque agora que a gente começou esse livro, ele vai ser concluído, pelo amor de Deus. Eu quero saber o final desse livro. Eu quero aquilo que a gente falou no começo, né? Tipo, a gente lê uma história pensando, eu quero ler uma história de tal jeito. Cara, eu quero Eu ler essa quero. história. Não é só escrever. Eu quero ler Quero ver ela a depois, Netflix se entendeu? transformando em série. Filminho Água com Açúcar. Nossa, quero demais, pelo amor de Deus. Já sei até os atores. Não, mentira. Bom, eu sei. Mentira, média, é. Ai, Ai. socorro. Mas a gente vai continuar, né. E inclusive também, a gente vai continuar dando uma sequência nos vídeos, só que com um formato agora um pouquinho Uhum. diferente, né. A gente vai criar um material um pouquinho mais
um novo quadro, uma nova série de vídeos, assim, com um material um pouquinho mais enxuto, mais resumido, inclusive desse início do processo, assim, tipo, de como que a gente começou, como que era a ideia original do plot e como é que ela tá Aham. hoje em dia, né, que sofreu tudo sofreu bastante alteração, e a ideia de registrar o NaNoWriMo foi registrar esses momentos em que a gente se dava conta e que fazia essas alterações, né. Mas, pelo mesmo motivo que a gente não conseguiu escrever todos os dias juntas, a gente também não tá conseguindo gravar muito, então a gente vai mudar um pouquinho o formato dos vídeos, mas ainda assim a gente vai tentar cobrir todo esse Uhum. processo de, né, de como que uma história se transforma, né, de como começa o plot, como que o plot acaba no final, o desenvolvimento dos personagens. Essa parte da escrita a gente ainda vai compartilhar o máximo que der. E aí depois que o livro acabar, que a gente terminar a escrita pelo menos, né, a gente Escolher pretende um também nome. compartilhar um pouco do processo de escolher o nome, revisão, capa, publicação, divulgação, tudo que tem pra fazer um livro, sabe. A ideia agora é criar uma série, mostrando o processo, assim, de como você realmente planejar, escrever e vender o seu primeiro livro. Meu Deus. É o seu primeiro livro, Letícia. Socorro. Não odeiem, gente. Eu até descolori meu cabelo igual da menina da personagem. Da Astra. É, ficou super inspirada, olha aí, ó. O livro já está mexendo com a vida das pessoas. Astrix. É isso, pessoal. Assistam nossos outros vídeos. Eles são longos. Mas dá pra colocar em 2x ali. Pra adiantar. Esse processo foi mesmo um processo para quem realmente quer ver a cabeça do escritor Um funcionando no brainstorming ato. geralzão, a gente É, botando ideia no papel. No Notion, na pra verdade. você pra você entender, assim, tipo, cara, eu vou sentar aqui e aí às vezes é isso, a sua cabeça fervilha e é muita ideia, é muita coisa, e aí você não sabe o que fazer, e a gente quis mostrar isso, tipo, o que que a gente fez nesse momento. Então realmente são vídeos, assim, malucos. Tem horas que a gente não fala nada com nada, tem horas que as coisas se perdem no ar, Mas vale a pena. mas é o processo do escritor, muito provavelmente você vai ter o mesmo tipo de linha de raciocínio que a gente, assim, tipo, né, você vai sentir que você começa num lugar, num ponto, aí você vai elaborando aquela ideia, daí em algum momento você vê que, tipo, não vai funcionar, daí joga fora. E aí até por isso que essa nova série, a intenção é pegar só realmente o que deu certo, o que sobreviveu na história e fazer um comparativo, assim, né, de, tipo, mostrar como é que as coisas mudaram e tal, e como é que elas estão atualmente pra vocês entenderem, né, que, tipo, às vezes a gente começa com uma ideia, e a ideia parece muito boa, mas às vezes quando você tá trabalhando nela, ela pede por alterações, né, e aí é normal, completamente normal, faz Vai parte. sair tudo como o não planejado. Você vai planejar pra sair como que você não planejou, Mas vai entendeu? sair como você Você vai quis. Você vai planejar e vai ter que planejar o planejamento e mudar o planejamento do planejado, porque assim, cara, escrever é isso. É o que a gente fala, né, é uma história, os personagens eles ganham vida, né. Muito. A história é uma coisa É surreal orgânica, isso, então gente. É surreal. Tipo, você depois, primeiro, se você ainda não acredita nisso, de que os personagens ganham vida, se prepare, porque depois que você monta uma ficha de personagem e, tipo, dá aquela essênciazinha, assim, que faz eles virarem um The Sims, sabe? Eles têm vontade própria. tem, tem vontade própria e acho que isso é impossível você querer, acreditar que a história vai ficar imutável a partir disso, porque você tá ali por mais que aquele personagem não exista no Uhum. campo físico, ele é outra pessoa.
com outras ideias, com outra perspectiva, com outra expectativa, com tudo, e você tem que se adaptar a ele. Então, gente, a nossa playlist tá aqui em cima. E acompanha a gente no Instagram, que a gente publica várias coisinhas legais lá, várias dicas, ah, várias indicações de livros, de filmes, enfim, conteúdo para você que quer colocar o seu primeiro livro no papel de verdade. Sair do pó digital. Pegar aquela ideiazinha que você guardou aí na A gavetinha gente e sabe que tá aí. botar A ela. gente sabe que seu texto tá em algum lugar. Guardado. Escondido da vista de outras pessoas, mas, cara, bota no mundo. Bota no mundo. Mesmo que não seja para os outros, por você, porque a gente sabe que você quer ler essa história também no final, assim como a gente tá se sentindo com essa história, né. A gente tem o trabalho de ter que escrever para poder ler, mas, cara, É massa. é um trabalho, assim, seria melhor, no nosso caso pelo menos, né, seria melhor se a gente tivesse mais disponibilidade de tempo, ou se a gente conseguisse realmente pagar os boletos com isso, e daí poder se dedicar a fazer só isso, seria Perfeito. Então se perfeito. inscreve, caralho. Marketing agressivo. Me ajuda a pagar minhas contas. Se inscreve, manda pros amigos, escreve também. Mas é isso aí, porque querendo ou não é isso que a gente tá fazendo, né, tipo, a gente tá querendo ajudar vocês a também chegar nesse ponto, né, porque se isso é uma vontade sua, e você só não sabe por onde começar, mano, a gente tá mostrando pra você, entendeu, tipo, tô te pegando pela mão, você vem aqui, planeja assim, escreve assado e só vamos junto, entendeu, porque E cara, qualquer dúvida, a gente tá aqui. Vocês podem entrar em contato por qualquer lugar, por direct, pelo nosso grupo no Telegram. Tira suas dúvidas, manda que a gente lê, a gente te dá dicas, um feedback real, jogando na sua cara, não mentira. Mas a gente talvez sim, não sei, não aconteceu ainda, ninguém pediu, mas talvez aconteça. quer com emoção, você emoção. Mas é aquela história, é de Pra iniciante iniciante. para iniciante. Então, assim, a gente vai tentar realmente, abordar da melhor maneira possível dentro do nosso conhecimento, né, Exato. tipo, a gente tá aqui tentando meio que criar um atalho, né, pra quem tá chegando agora, em vez de você pegar e chegar e não que seja errado, eu acho muito interessante inclusive você chegar e consumir, milhares de canais e de perfis, porque existe, a demanda é Uhum. enorme e cada um tem um foco, né. A gente criou o Escrevível, porque quando eu comecei a escrever, eu senti falta de alguém me orientando nesses primeiros passos mesmo, tipo, como começar um livro, tipo, como é que eu faço isso sair da minha cabeça e virar um livro, sabe. Eu tive muita dificuldade. E o Escrevível veio para tentar sanar essa falha na comunidade, assim, sabe, tipo, tem muitas dicas, mas não tem nenhum perfil dedicado a isso. Então se você conhece alguém que tá pensando assim, tipo: "Mano, eu tô pensando em escrever um livro, mas não sei o que fazer", Uhum. indica a gente, porque a gente tá aqui pra ajudar nos primeiros passos pra escrever um livro do zero, sabe, o primeiro livro, aquela coisa assim mesmo, tipo, é claro que vai ter dicas que talvez outros escritores já não tão iniciantes assim possam aproveitar. Mas cara, se você é aquela pessoa que quer escrever o seu primeiro livro, cola com a gente. Cola com a gente que é Tudo é sucesso. escrevível. Tudo é escrevível. Tchau, pessoal. Até a próxima. Deixa um like Comente o aí que você quer e ver nos nossos vídeos. até mais.